World of Darkness é um universo cosmológico vindo de um jogo de RPG que foi expandido por jogos, livros e até filmes, e cada um tem suas próprias mitologias e também hierarquias. E nesse vídeo eu vou provar para vocês que a cosmologia de World of Darkness é a mais poderosa, se não uma das mais poderosas da ficção. Venham comigo que esse vídeo vai ser bem expansivo no conhecimento de vocês. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Bom, falar sobre cosmologia de determinados universos é tanto quanto interessante, também expansivo, né, para o conhecimento que vamos estar adquirindo ao longo do tempo. E aqui no canal a gente tem uma playlist exclusiva só de cosmologia que eu já fiz. Cada uma delas tem suas formas diferentes de abordar seus universos, mas com o conceito muitas das vezes segue o mesmo, só que com devidas variações. A cosmologia de World of Darkness é algo que eu sempre defendo ser uma das mais poderosas da ficção, por não ter só um poder imenso, mas também de atentar muito a explicações. Por exemplo, o universo de SCP, que eu fiz o vídeo também sobre a cosmologia de SCP, dividido em duas partes aqui no canal, é um universo bem poderoso, mas é muito cansativo, é chato e nem é tanto explorado e detalhado, e muito pelo contrário, a intenção das pessoas em fazer a cosmologia de SCP crescer é simplesmente acrescentar mais poder até não aguentar mais, sem nem mesmo ter uma base para poder ter uma história bem feita. Inclusive, para me apoiar aqui a continuar a trazer mais vídeos como esse aqui, deixe seu like ou então valeu, né? Isso vai me motivar a trazer mais conteúdos para vocês. Cosmologia de World of Darkness, o mundo material. Esse é um mundo físico onde humanos vivem com todas as suas cidades, pessoas e tecnologia. Ele é um reflexo sombrio de um mundo real, com segredos e mistérios escondidos sobre a superfície. O mundo das sombras é uma camada sobreposta ao mundo físico, invisível à maioria dos humanos, lá dos espíritos e fantasia dos mortos, muitas vezes presos por emoções ou eventos não resolvidos. Além disso, é habitado por várias criaturas sobrenaturais como feitiços, quimeras e até mesmo algumas criaturas do mundo material como vampiros que podem atravessar o véu. O mundo espiritual, uma dimensão espiritual que se estende além do mundo físico e das sombras, dividido em camadas que refletem diferentes aspectos da existência, habitado por espíritos de todas as formas, desde os elementais até os deuses antigos. O reino dos mortos, onde as almas dos mortos vão após a morte, habitado por espíritos, fantasmas e entidades mais sinistras, como então espectros. O submundo é um lugar sombrio e muitas vezes perigoso, com várias regiões, como então a cidade fantasma de Sigia. Os reinos sobrenaturais. Cada uma das criaturas sobrenaturais de World of Darkness possui seu próprio reino ou então dimensão. Por exemplo, reino dos vampiros, o reino eterno onde então anciões e também antediluvianos podem existir. Reinos dos lobisomens, umbra profunda com planos como o reino do fogo e o território dos espíritos. Reino dos magos, consenso onde então a realidade é moldada pelos padrões de crença e conhecimento dos magos. Reino das fadas, Arcádia, o reino das fadas e quimeras onde o tempo é fluido e a realidade é distorcida. Conforme várias histórias contadas em várias mídias de World of Darkness vai contando, né, vai mostrando, existem vários reinos, cada um mais poderoso e também idealizado para tais criaturas ou seres místicos. Hierarquia de World of Darkness. Humanos. No topo da hierarquia estão os humanos comuns, que vivem as suas vidas sem conhecimento do sobrenatural. Eles são vulneráveis às influências das criaturas sobrenaturais, mas também têm o potencial para desencadear grandes eventos. Mortais conscientes. São os humanos que descobriram o sobrenatural, mas ainda assim não se tornaram parte dele. Podem ser caçadores de criaturas sobrenaturais, magos adormecidos ou simplesmente pessoas que tropeçaram em um mundo que não pode ignorar. Sobrenaturais menores. Inclui criaturas como fantasmas, espíritos, feitiços, quimeras e outros seres sobrenaturais de menor poder. Eles existem em camadas sobrenaturais, a realidade física, às vezes interagindo com os humanos ou então se alimentando de suas emoções. Vampiros, uma das criaturas mais poderosas e influentes de World of Darkness, dividido em clãs, cada um com seus próprios poderes e tradições, liderados por anciões e antediluvianos, figuras extremamente poderosas que moldaram a história por séculos. Lobisomens são guerreiros sobrenaturais ligados à Mãe da Lua e a Ymir. Os Garou são divididos em tribos, cada um com suas próprias tradições e propósitos, liderados pelas figuras lendárias dos Arcontes e dos Conselhos da Lua, com uma hierarquia espiritual profunda. Magos, os manipuladores da verdade
verdades que moldam a realidade de acordo com a sua vontade e paradigmas divididos em tradições e convenções, cada uma com as suas visões e práticas de magias únicas, governados pelo Conselho dos Nove da Ascensão, que busca equilibrar as forças do mundo. Fadas e quimeras, criaturas do reino das fadas, Arcádia governados pelas leis do sonhar. Possuem uma hierarquia própria com reis e rainhas das cortes das fadas, além de seres poderosos como então os guardiões, entidades supremos. No topo da hierarquia estão seres como os antigos, ou então antediluvianos, ou os primeiros, os primordiais, e até mesmo entidades cósmicas como Azathoth. Essas são figuras de poder inimaginável capaz de remodelar a realidade e influenciar o destino de todos. World of Darkness é um universo complexo e também sombrio, onde diversas criaturas e seres lutam pelo poder e também pela própria influência. A cosmologia e hierarquia fornece uma visão geral dos diferentes planos e entidades que compõem cada cenário único, cada um com suas próprias motivações e crenças. A luta pelo controle e pela sobrevivência dos humanos, sobrenaturais e entidades cósmicas cria um ambiente tenso e cheio de oportunidade para histórias fascinantes no mundo das trevas. Em alguns jogos que dão referências ao próprio World of Darkness, como Baldur's Gate, com uma mitologia vasta e mística, uma pegada então de Lovecraft e contos de terror, outros jogos também do universo, que também bebe da referência de World of Darkness também, como Diablo, com vários outros também contos de horror, de terror, se aprofundando também na própria mitologia, é muito importante e também interessante ser citado aqui. Espíritos, múmias, demônios, Changelings, Dreams, ou então fadas, deviantes, essas e muitas outras raças de seres místicos poderosos que compõem a cosmologia de World of Darkness. Conforme as eras foram se passando, novas histórias contadas, e essas raças elas foram então ganhando novas versões, digamos assim, mudando suas aparências, origens, dependendo então da raça e status dela também. Nos jogos, os jogadores eles assumem um papel de um monstro ou criatura sobrenatural e narram seu personagem por meio então de um lançamento de dados. O sistema do narrador segue então um ciclo de mecânico, onde então o jogador descreve o que deseja alcançar e, se for necessário, um papel. O narrador pede uma jogada de dados. O narrador então determina a dificuldade do lançador. E o lançador ele reúne seus dados, faz o lançamento e calcula quantos sucessos obteve. O narrador então interpreta os resultados, narrando então como o jogador teve sucesso ou falhou, ou deixando o jogador fazer isso. Os humanos normais do universo de World of Darkness são feitos por padrões compostos por arquétipos platônicos. Os humanos poderiam manipular a matemática e a física, poderiam também projetar todos os recursos matemáticos e também esclarecidos para que pudessem projetar todas as teorias matemáticas possíveis, como então estruturas físicas. Os espíritos também se escalam tudo isso de uma maneira semelhante aos humanos. A mecânica quântica é então uma estrutura matemática. A mecânica quântica contém a teoria das cordas. A teoria das cordas é uma ideia da física em si, que tenta explicar todas as partículas e força da natureza de uma maneira unificada. Imagine então que todo o universo é feito de pequenos fios vibrantes, chamados então de cordas. Essas cordas são tão pequenas que parecem pontos, mas na verdade estão vibrando em diferentes padrões. Cada padrão da vibração dessas cordas representa uma partícula diferente. Então, em vez de pensar nas partículas como pequenos pontos, podemos pensar nelas como diferentes formas de vibração de uma corda minúscula. Por exemplo, um padrão de vibração pode ser um elétron, enquanto o outro pode ser então um quark. A teoria das cordas também sugere que o nosso universo tem mais dimensões do que as 4 que conhecemos, 3 do espaço e uma do tempo. Essas dimensões extras são tão pequenas que não podemos vê-las. Resumindo, a teoria das cordas tenta então ser uma teoria de tudo, que explica todas as partículas e forças da natureza como diferentes modos de vibração de pequenas cordas, unificando a física de uma maneira mais abrangente. Os espíritos e humanos de fato contêm infinito absoluto dentro deles. O mundo das formas existem cerca de 2 reinos, o reino das formas e o reino do bem. Eles estão basicamente separados e cada um é um oposto do outro. Basicamente, as coisas que vemos são sombras que existem como conceitos imutáveis. Algumas dessas formas são mais divinas que as outras. Quanto mais forte a verdade, mais divina é a forma. O mundo das formas permite existir uma complexidade infinita de objetos e, acima de tudo, a forma do bem, que é uma emanação de todas as formas inferiores e aspirações físicas. Os humanos existem na tapeçaria de um espaço infinito de pura imaginação. A tapeçaria é um oposto do próprio telúrico. O telúrico é a concepção da realidade. A tapeçaria é a realidade dada à forma. Abre aspas. A tapeçaria infinita da criação abrange tudo. Tudo que é, tudo que foi e tudo que
pode ser imaginado. Como quadro de referências, os magos colocam a Terra no centro de toda a criação, mesmo que apenas para compreender os mistérios que a rodeiam. Chame esta realidade de mundo físico, se quiser, ou de mundo real. Se você evitar todas as alternativas, nós a chamamos de Terra. Tapeçaria Infinita, página 26. O teluriário é potencial, a tapeçaria é a forma. Alguns habitantes da tapeçaria pensam em coisas como o multiverso de Tigmerk, apoiado pela teoria dos conjuntos. Max Tigmerk, um físico, sugeriu que existem vários tipos de multiversos, ou então universos paralelos. Ele organizou esses multiversos em 4 níveis diferentes. Primeiro nível, imagine que o nosso universo é como uma enorme área de terreno. No nível 1, existem outras áreas de terreno que são tão distantes que não podemos ver ou alcançar. Esses universos são basicamente como então o nosso, mas muito, muito longe. Nível 2. Agora, pense em bolhas de sabão. Nosso universo é uma bolha, mas há outras bolhas por aí, cada uma sendo então um universo separado, com leis da física ligeiramente diferentes. Esses universos nasceram de um processo chamado então de inflação cósmica. Nível 3. Esse nível é um pouco mais estranho. Imagine que toda vez que você toma uma decisão, o universo se divide em várias versões. Em uma você tomou uma decisão e em outra você tomou uma decisão diferente. Isso é baseado na mecânica quântica, onde todas as possibilidades acontecem em universos paralelos. Nível 4. Esse é o mais abstrato. Aqui a ideia de que todas as possíveis leis da física existem em algum lugar. Cada conjunto de leis cria um universo próprio. Então existe um universo para cada conjunto matemático possível de lei da física. A tapeçaria contém muitas camadas e em cada uma delas as pessoas têm ideias contraditórias sobre como todo o resto acontece. Cada um deles perdendo a sua dualidade se passassem por eles. Cada uma dessas camadas contém conceitos budistas e também taoístas. Absolutamente tudo dentro do próprio mundo físico existe metafisicamente nas umbras. As umbras contêm o reino de ideias puras, o conjunto final, modelo da realidade, consciência coletiva e inconsciente e etc. As dimensões umbrais incluem o seguinte: espaço biosférico, espaço de conjunto, espaço entrópico. A totalidade da umbra astral é composta de pensamentos e também conceitos. Cada área, estrutura e item se tornam reais por uma consciência coletiva que pensa nessas coisas. É a representação conceitual do mundo, repleta de ideias, esperanças, medos e emoções. O astral não está sujeito a leis do reino físico como outros da Umbra, e embora seja limitado pelo pensamento e também pela própria imaginação. Existem 2 tipos de umbras. As umbras que ficam no topo dos planetas são basicamente a vida após a morte e são divididas em umbras baixa, média e alta. E as umbras na tapeçaria, a umbra próxima, que inclui as umbras acima, e a umbra profunda, que está fora da própria tapeçaria. A umbra próxima é dividida em uma umbra baixa, média e alta. E existem então essas divisões da umbra: a umbra profunda, a Ether Space, o primeiro horizonte, a alta umbra, média umbra, baixa umbra. Mas vamos então só nos atentar na baixa, média e alta umbra, tá? Embora a umbra astral possa parecer diferente de todos, que nelas entram em si, aparentemente composta então por bilhões de realidades separadas e também mutuamente contraditórias, o trabalho dos cosmológicos mercurianos séculos atrás mostrou que alguns dos relatos concordavam com uma geografia ideosférica aproximadamente contínua que poderia ser costurada e postulado com algum grau de certeza. Um nível mais baixo do espaço astral, que é adjacente e também corresponde mais perto da própria penumbra, é a Vulgata. Essa é a ideia do mundo e também imitante da realidade física, da aparente e também no próprio comportamento geral, senão nas especificidades do lugar e do tempo. A primeira camada da umbra alta é a Vulgata, onde então as ideias e os conceitos se tornam semifísicos, e a Vulgata contém então torres infinitas, e as torres representam os conceitos de dimensões superiores. Alguns deles são Yasod e a árvore da vida. Além delas estão as Epifânias, que são domínios abstratos. Além de tudo isso, também há o horizonte. Há um ponto de demarcação entre o que conhecemos como realidade e mais vasta realidade além do nosso mundo. Esse ponto costuma ser chamado então de horizonte, uma membrana metafísica em torno de muitas camadas da nossa Terra. Apresenta uma segunda manopla mais espessa, isolada no nosso mundo do espaço sideral, e provavelmente protege o espaço de nós também. Metafisicamente falando, o horizonte é uma muralha titânica ao redor dos outros mundos, uma sombra da borda da atmosfera material da Terra, enquanto o ar fica rarefeito lá em cima. No entanto, a barreira espiritual fica mais espessa, aparecendo na umbra média como um arco de chuva ou lua, e na
na umbra alta como as nuvens no topo das espíries. O horizonte foi chamado de concha dos sonhos, encerrando os sonhos da humanidade enquanto nos abriga, talvez um vazio sonhador. O hiperespaço é um mar infinito de energia mágica e além dele está o verdadeiro horizonte. As umbras contêm tudo isso e até mesmo a Terra, que é um dos planetas metafísicos chamado então de planetas de fragmentos. Contém um grupo de umbras e todas as coisas que existem são apenas ilusões de uma verdadeira realidade. Essa verdadeira realidade é a tapeçaria. Além de tudo isso que está contido na umbra mais alta, existe a umbra profunda, que está totalmente fora da própria tapeçaria. A umbra profunda contém infinitas tapeçarias. A umbra próxima está na tapeçaria e a umbra profunda está no telúrio, cujos magos poderiam controlar ambos com a 10ª esfera. Todas as esferas estão, e claro, interligadas e suas propriedades circulam através de um ciclo de conexões que se unem os princípios, os mesmos tempos que mantém cada campo individual com uma unidade especializada de estudo e também efeito. A 10ª esfera é um vazio. O vazio ele é considerado Yesod. Existem então os deuses que transcendem tudo isso. Yesod é um conceito de Cabala também, uma tradição mística do próprio judaísmo. E para entender o Yesod, imagine tentar explicar algo que é infinito e também é além da compreensão humana. Infinito, em Ensof, significa sem fim ou então infinito, né? É algo que não tem limite, não tem início nem fim. É a forma mais pura e também completa de existência. Além da compreensão, Yesod é tão grande e complexo que a mente humana não pode realmente entender ou descrever completamente. É algo além do tempo, espaço ou qualquer coisa que possamos imaginar. Fonte de tudo. Yesod também é a fonte de toda a criação. Tudo no universo veio do próprio Ensof, mas Ensof em si, além de todas as criações e manifestações, é a essência de tudo, mas no mesmo tempo está além de tudo. Imanência e transcendência. Embora Ensof esteja além de tudo, também está presente em tudo. Isso significa que, embora seja infinito e também incompreensível, também está dentro de cada parte da criação. O World of Darkness ele é um dos universos mais complexos e poderosos da ficção, e sua cosmologia é muito expansiva e também detalhada para poder descrever. The Weaver, por exemplo, é uma das 3 entidades primordiais no próprio universo de World of Darkness, especialmente na linha dos jogos Werewolf Apocalipse, junto então com The Wild e The Wyrm. A The Weaver, que é a aranha, né, forma então a tríade que representa as forças fundamentais do cosmos. Quem é The Weaver? A natureza e também a representação. Ela, The Weaver, é a personificação da ordem, estrutura, e a êxtase representa a força que busca criar padrões, formas e também estabilidade no universo. A entidade que tece a realidade, dando a forma e também a estrutura ao caos primordial. A relação com The Wild e The Wyrm é o seguinte: a The Wild representa o caos puro, a criatividade e a constante mudança. É a força de onde surge toda a potencialidade e a matéria-prima do universo. The Wyrm, originalmente, The Wyrm ele era então um agente do próprio equilíbrio, decompondo o excesso de ordem criada por The Weaver, então retornando tudo ao caos do próprio The Wild. No entanto, The Wyrm tornou-se corrompido e agora representa a destruição, a corrupção e a decadência. A The Weaver, que é a aranha, né, busca então capturar e dar forma ao caos a The Wild. No entanto, a sua tentativa de impor a ordem total levou ao aprisionamento e também a corrupção de The Wyrm. A importância para a cosmologia. Criação do mundo. A The Weaver ele é essencial à criação e também manipulação do mundo físico. Tudo que é concreto e indefinido, desde leis da física até a estrutura do também ecossistema todo, é obra do próprio The Weaver. Sem ela, o universo seria um caos informe. A interação entre The Wild, The Weaver e também The Wyrm cria um conflito dinâmico no próprio universo. The Weaver busca então impor a ordem absoluta, enquanto The Wild promove mudança constante e The Wyrm na sua forma então corrompida, procura destruir essa ordem e criar decadência. Esse conflito é central na própria cosmologia de Werewolf Apocalipse, onde então os Garou, os lobisomens, lutam para poder restaurar o equilíbrio entre essas forças, frequentemente confrontando então as manifestações corruptas do próprio The Wyrm e as excessivas imposições de ordem do próprio The Weaver. Espíritos, totens e celestiais. Gaia, a personificação da terra e da vida, mãe de todos os Garou. Gaia é uma entidade primordial que representa o próprio planeta e a teia da vida. Hélios, o espírito do sol, um espírito poderoso que representa a luz, a vida e a ordem. Luna, o espírito da lua, representa o mistério, a intuição e a transformação. Em World of Darkness, o Buda ele é outro personagem também complexo que pode ser interpretado de várias maneiras, dependendo da própria linha específica do jogo e também no contexto que é usada. No entanto, o Buda ele geralmente não é uma entidade central na própria cosmologia de World, como são então espíritos primordiais, né? Ou então anciões
que também tem outros jogos também, como Vampiro a Máscara. O Buda em Membros do Oriente, um dos jogos também de World of Darkness, que se foca nos vampiros do leste asiático. O conceito da própria iluminação budista é a busca pelo próprio Nirvana, tem um papel importante. Aqui os vampiros, conhecidos como Kunyei Jin, buscam redimir suas almas através do caminho espiritual. Embora o Buda não seja uma entidade primordial na cosmologia de World of Darkness, os conceitos e também ensinamentos do próprio budismo podem influenciar profundamente certos aspectos do próprio jogo, como espiritualidade, imoralidade, redenção e purificação, caminhos para a iluminação. A hierarquia de World of Darkness, o Buda, uma figura espiritual, pode ser visto mais como uma inspiração ou então um ideal do como uma entidade com poder direto, por exemplo, pode ter inspiradores e guias, influência filosófica. Falando no Deus central desse universo imenso, Ayan Drayan não é uma entidade ou uma figura específica. Em vez disso, a frase Ayan Drayan é frequentemente usada como um conceito filosófico ou então uma referência a um princípio metafísico mais abstrato. Tem várias maneiras de entender isso. A palavra Ayan Drayan pode ser interpretado como uma afirmação da própria existência e identidade. No universo de World of Darkness, onde então a identidade e a natureza das entidades sobrenaturais são muitas vezes fluídas e questionáveis, dá a entender que pode ser vista como uma declaração do autoconhecimento e também da autenticidade. A manifestação de poder em algumas tradições místicas e também entre certos seres sobrenaturais, Ayan Drayan pode indicar um nível elevado de autoconsciência e de controle também sobre a sua própria essência. Isso até pode ser relevante entre os magos, que buscam entender e também manipular as forças fundamentais da realidade. Em um mundo onde a realidade é moldada por crenças e narrativas poderosas, a afirmação do Ayan Drayan pode representar a força da vontade e a definição pessoal contra forças externas que buscam moldar ou controlar indivíduos. Ayan Drayan não se refere a uma entidade específica, mas sim um conceito metafísico que pode ser explorado dentro do contexto de World of Darkness, como uma afirmação de identidade, autenticidade e autoconhecimento diante das forças sobrenaturais que moldam o universo do jogo. Ou seja, em outras palavras, Ayan Drayan é como se fosse um autor do próprio jogo, que impõe as regras do próprio jogo, como se fosse o narrador, nós que estamos contando a história. Por isso, ele não é literalmente considerado um personagem em si. Agora que vocês já conhecem sobre o World of Darkness, né? Qual outro universo da ficção é mais poderoso que o World of Darkness? Comenta, sugira novas cosmologias para eu trazer aqui pro canal, se inscreve, deixa o seu like. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.